tipologias, só para ficar meio didático assim, sabe? Moderna, rústica, sobrado estreito, escandinava ou nórdica, cabana ou chalé. Essa casa, e gosto de foto grande, já falei pra vocês, né? Que vocês já assistiram o vídeo que eu contei isso? Que na época da faculdade me davam uns xerox lá das matérias, tudo com as fotos de casa em preto e branco, umas fotinhas pequenininha. Que tristeza. Gosto de foto grande. Então, ó, esse é um exemplo de casa moderna. E por que essa casa é moderna? Porque ela tem toda uma linguagem da volumetria dela moderna. Ela não tem aqueles telhados, 2 águas, 3 águas, 4 águas. Então ela tem uma forma plana, ela parece uma caixinha mesmo, essa estrutura ficando para fora. Ela tem essa valorização da estrutura, a estrutura está toda à mostra. Ela tem materiais que brilham. Vidro, a gente vê um corrimão de vidro lá dentro da casa, ó, lá nessa parte. Aparece meu mouse? Não aparece meu mouse na apresentação. Mas lá dentro a gente vê uma escada com o corrimão em vidro, até o tipo de luminária. É uma coisa que traz para esse ar mais moderno da casa. Aqui é um outro exemplo, ó, a parede bem lisa, bem acabada, branca, mesmo trazendo essa pedra que teoricamente tem um pezinho ali no rústico, tem um pezinho no rústico. Mesmo assim, a linguagem maior dela é dentro de uma casa moderna. A principal característica quando os clientes gostam desse tipo de casa é ela esconder o telhado. O telhado não fica à mostra. Então aqui a gente tem uma platibanda. Lembra que a gente já falou sobre platibanda? Aqui a gente também tem assim janelas maiores, janelas grandes. E essa valorização, nessa aqui, além da valorização da estrutura metálica, a gente tem também a valorização de soluções estruturais. Então eu tenho um grande balanço. Vocês podem ver ali por baixo desse balanço, a gente já falou, engraçado, no mesmo vídeo da platibanda a gente falou sobre balanço. O balanço é essa parte da casa que está penduradinha sem apoio. Além de eu ter isso, embaixo dele eu tenho ali ó, um artifício de iluminação. Vou dizer que seja uma fita LED, mas não tem como eu afirmar que é, né? E toda essa composição traz uma casa mais moderna dentro dessa linguagem. Então, se é esse tipo de casa que você gosta, com o uso da estrutura metálica, você sabe contar para quem você quer que projete a tua casa, ou discutir com o amigo, ou com o marido, com a esposa, seja lá quem for, que o estilo que você gosta é o estilo mais moderno. Eu separei 3 tópicos, tá? Do estilo moderno relacionado à estrutura metálica. Ele tem formatos mais retos, ele mostra a estrutura que valoriza e destaca ela no contexto da fachada, que é esse caso aqui, que é uma coisa muito maravilhosa que eu adoro em usar nas casas, que é o contraventamento em X aparente à mostra, para a gente poder enxergar ele. Tá vendo esses X's que tem ali? É o contraventamento, faz parte da estrutura. E muito vidro ou superfícies similares, superfícies lisas, superfícies bem acabadas, superfícies brilhantes, superfícies sofisticadas, tá? Vou pro próximo. No final, a gente vai ter um quiz para vocês adivinharem, tá? Presta atenção então! Aquela. Quem que vai querer ter aula disso quinta-noite, né, gente? Que bom que vocês estão aí, ó. Essa casa é uma casa no estilo rústico. O que acontece? Muita gente relaciona o estilo rústico só com madeira. E aqui eu trouxe uma casa rústica inteirinha em estrutura metálica, inclusive a divisão e o fechamento dos cômodos, porque a gente fechou os cômodos com containers. Por que ela é rústica? Porque os materiais não são polidos, não são escondidos, encapados, envelopados. Não dá a impressão que até o vidro dessa casa é menos brilhante que o vidro dessas outras aqui, ó? Eu tenho essa impressão. Essa casa aqui é mais assim, fosca. Então, esse uso do material de uma forma bruta é o sinônimo de uma casa rústica. E nesse caso aqui, todo o uso que a gente deu para o material tá bruto. Ela também tem um balanço, inclusive ela tem uma balança de se balançar no balanço que ela tem nessa ponta dos containers. Então ela tem assim um pezinho no moderno, mas no todo ela tem uma linguagem mais rústica.
Essa aqui é uma casa mais rústica, é quase uma cabana, né? Ela tá também com o pezinho lá na outra tipologia que a gente vai falar de cabana. E aqui essa rusticidade veio através desse fechamento do oitão da casa com uma... Sabe, antigamente falavam de telha de zinco? É mais ou menos isso, aquelas telhas antigas em aço que elas acabavam oxidando com o tempo. Então eles usaram isso para fechar o oitão. Todas as casas que eu estou mostrando, nos 3 últimos slides a gente tem as referências bibliográficas. Que eu fiquei de pesquisar, talvez não se chame referências bibliográficas, talvez tenha referências de imagens, algum outro nome aí, tá? Mas enfim, lá tem um link para todas elas, então não precisa dar um print e depois pesquisarem mais sobre cada uma delas na internet, se quiserem ver mais fotos. Mas aqui a gente tem essa rusticidade nessa telha e também no tijolinho à vista, nesse outro material que está fechando a parede. Esse é o estilo mais rústico, estilo de quem não se incomoda com o parafusinho, sabe? Meio enferrujadinho, com material meio descascado, com acabamento que não ficou perfeito. Aqui, ó, olha essas pedras do muro. Ela tá toda como foi feita, entendeu? Ninguém escondeu, ninguém alisou, ninguém arrancou tudo e fez tudo bonitinho, encaixadinho. Isso é rústico, sabe? Lá dentro dessa casa, com estrutura metálica, se vocês olharem, vocês veem que tem vários tipos de textura, que é do próprio material. Eu tenho um muro lateral com um tipo de bloco e respeitando a textura. O que é a textura? É o movimento que ele deu para minha parede. Edna, gosto disso. Então você gosta de uma casa rústica. Então se você pedir uma casa muito moderna para o seu arquiteto, você não vai chegar nisso. A não ser que você junte foto e leve para ele. Ele vai falar, ele me falou que é moderno, mas não é moderno não que ele quer. Só que a gente já teve um caso, por exemplo, de um cliente, de um casal, que ele queria uma coisa rústica. Ela falou, sim, também quero. E na hora H a gente ficou com uma coisa bem moderna, bem sofisticada, porque na verdade o rústico dela não era a mesma coisa que o dele. O rústico, você tem que aceitar a linguagem do material. Para mim, ele tem assim uma grande vantagem que é me ajudar a fechar a conta, a ficar dentro da planilha de custos. Por quê? Porque ele exige menos mão de obra no acabamento. Nessa foto aqui, vocês podem ver, por exemplo, olha a calçada externa da casa, para o lado esquerdo, quando você olha a tela. A calçada da casa ela tem assim pequenos descascadinhos, pequenos desbotadinhos, e ninguém foi lá pôr um piso, polir, entendeu? Dar um acabamento diferente. O jeito que o tijolo foi assentado é desse jeito e pronto. Agora olha por dentro. Vocês estão vendo a laje pré-moldada, as viguetas, os blocos apoiados? Do jeito que ela foi construída, ela está lá e a gente está enxergando isso. De um lado ela está bem acabadinha, do outro a gente vê uns quebradinhos no canto e tá tudo certo. Essa é a linguagem da casa, essas pedrinhas, toda essa composição de material que dá essa linguagem do rústico. Então, ó, uma casa rústica tem as cores naturais dos materiais, essa é a ideia. A ideia, meu amigo, não é você usar tijolinho maciço e você chegar lá com verniz, whatever, lá brilhante para mudar a cor dele, não. A ideia é você usar o tijolinho maciço e curtir a linguagem que ele dá para tua casa. Você usa texturas diversas. Ali eu puxei uma flechinha porque todos os tijolos estavam sendo empilhados no mesmo sentido e num trecho da parede eles fizeram isso aqui com os tijolos, ó. Então eles deram movimento, é uma coisa rústica, mas eles deram movimento com o próprio material, sem precisar colar nada por cima, sabe? Sem precisar fazer uma textura. Então são soluções práticas. É uma calçada em cimento. É uma calçada em cimento. Mas ela descasca um pouco aqui, um pouco manchada ali, a cor não é uniforme. Mas é isso, entendeu? É isso rústico. Quero que ela fique lisa, que ela fique com uma cor só homogênea na sua cor, daí não é o rústico que você quer, tá? Essa tipologia que eu trouxe é porque eu acho que às vezes as obras em estrutura metálica te levam para um horizonte muito distante. Um horizonte que a gente enxerga assim as casas de campo ou terrenos grandes. Também dá para fazer com a estrutura metálica num terreno urbano.
Terreno urbano, a característica dele é ele ser mais estreito. Então aqui é um exemplo de um sobrado com estrutura metálica, onde a estrutura vai de vizinho a vizinho e ali dentro você consegue não ter pilares e aproveitar toda a área. Por dentro dá ou não para ter um loft, que é esse caso aqui, que é tudo meio num só, e dá ou não para ter um mezanino, que é esse andar de cima que vocês estão vendo. Quando o andar de cima não ocupa a área inteira igual ao de baixo, a gente fala que ele é um mezanino, tá? Nesse exemplo aqui é uma linguagem bem industrial, mas podia não ser. Esse é um outro exemplo, ó, de um sobrado no terreno estreito, e ele nem foi até o vizinho do lado. Ele terminou um pouco antes, provavelmente para aproveitar toda essa iluminação da lateral, porque quando você encosta no vizinho você não pode ter janela. Quais são as características de um sobrado com estrutura metálica? 2 pavimentos, né? Sobrado, 2 pavimentos. Essa tipologia na minha região de Curitiba, Paraná, ela é muito comum na área urbana. E ele tem o vão limitado pelos vizinhos. Essa é uma característica do sobrado. E são soluções que sim dá para aplicar de uma forma simples em uma obra do dia a dia, entendeu? Aqui não tem nada fora da casinha, nada muito caro, nada de difícil execução. E lá dentro, ali na parte de baixo desse exemplo que vocês estão vendo agora, vocês conseguem enxergar que tem todo o vão livre, né? Então, sei lá, dá para estacionar um carro aí, sei lá para que uso que é, e você enxerga os contraventamentos em X lá dentro. Então, também tem essa pegadinha do moderno nesse sobrado, tem a pegadinha do rústico, porque a estrutura ficou toda valorizada, dá a impressão que não tem forro por baixo. Então, todos esses estilos acabam se cruzando, você precisa ver até que ponto você gosta deles ou não. Escandinava ou nórdica. Já vieram alguns clientes aqui pedir para mim esse estilo e eles acabam não sabendo como dizer o que é. Esse exemplo aqui que eu peguei, ó, é toda a estrutura metálica, inclusive a estrutura do piso, e tacou madeira em tudo. Dá para ser? Dá para ser. Esse outro exemplo é um exemplo até nacional. Também tenho toda a estrutura metálica. Qual que é a característica desse escandinavo? Eu tenho as duas águas, o que favorece muito o escoamento da água. Eu economizo com calha. No entanto, eu não tenho beiral. Ali eu já desço e faço a parede. Então ela fica assim com linhas mais puras. Ela foge um pouco da casa mais tradicional. É para quem quer uma coisa moderna, mas não a platibanda, sabe? Por dentro tem a possibilidade de ficar com essa leitura, de você subir, fazer o forro, fazer o forro encostadinho nessa inclinação, e com isso a qualidade interna de iluminação pode aumentar muito. Esse exemplo também é no Brasil e também fica dentro desse escandinavo. Então, telhado e parede uma mesma linha, então ele tem uma linha pura, que a gente diz. Ele é bem minimalista, não tem adorno, não tem enfeite, não tem nada enfeitando isso aí tudo, tá? É quase assim uma coisa elegante, né? E ele usa muito tons de madeiras e tons neutros, que é o que o nórdico também usa na decoração. Ó, cabana ou chalé. Qual que é a diferença da cabana ou chalé para o nórdico? O nórdico não tem muita pegada rústica, na maioria das vezes. A cabana e chalé tem uma pegada mais rústica e tem uma pegada de beirais. Geralmente quem quer uma cabana ou chalé no sítio, que é assim, eu até falei para um cliente esses dias, quer sentar na varanda para chupar uma laranja, sabe? Enquanto você olha a vista. Então essa questão do beiral, da varanda, você poder contornar a casa, é uma coisa que vem junto com a ideia do chalé e da cabana. A ideia também de ser tudo num só, quando você tem uma área menor, pode acontecer. E principalmente a ideia da integração com o externo. Então, onde der para pôr vidro numa cabana e chalé, a gente põe vidro. Porque geralmente essas pessoas querem enxergar o externo, elas querem uma integração com o externo. Todas elas que eu trouxe aqui são em estrutura metálica ou podem ser feitas em estrutura metálica. Então, ó, esse exemplo, por exemplo, são pilares de vigaí. Nesse exemplo aqui também a gente tem lá fora um fireplace, que é aquele espaço para você fazer um foguinho, bem legal, a gente está usando num projeto aqui também. Esse exemplo, ó, nem ficou em balanço beiral, quer ver? Vou mostrar.
Aqui, nesse aqui, o beiral está em balanço, ou seja, aquela testinha, aquela abinha de boné, tá voando lá. Um custo um pouco maior, mas dá para fazer. Nessa aqui não, nessa aqui eu tô apoiando, tá vendo que é um beiralzinho em balanço bem pequeno? Eu tô levando os pilares lá fora na minha varanda. Isso é legal de você pensar até que ponto isso te incomoda ou não. Se não te incomoda fazer os pilares, eu tenho quase certeza que é uma solução mais econômica. Aqui eles fecharam as paredes externas com telha metálica, ó. Tem toda uma linguagem um pouco industrial em um chalé. É legal, né? Eu adoro ver foto de casa, gente. Esse aqui também é uma obra nacional. E ele, não, ao invés de fazer só uma água assim, ó, como a gente estava vendo os outros, eles fizeram duas meio tortinhas assim. E não usaram uma telha metálica, usaram telha comum, telha colonial, tá? Então, isso que eu achei interessante, que ele ficou diferente e ficou bem legal. E trouxeram a pegada rústica com o quê? Com tijolo à vista. Eu até, particularmente, não gosto muito do tijolinho à vista, assim, em todas as paredes. Eu acho que ele dá uma poluída, sabe? Eu usaria em menos paredes, ou talvez encerraria antes, mas, enfim, não ficou ruim, ficou legal e é uma opção. Por dentro, o que eu acho mais legal do chalé é isso, eu enxergar as vigas cruzando o ambiente, sabe? Enxergar a inclinação do telhado. Então eu trouxe esse exemplo pra gente ver. E a integração dos ambientes também. Ambientes integrados nos chalés. Os vidros fazendo integração com o meio externo. E a estrutura à mostra. Então esse estilo cabana, chalé, com estrutura metálica, ele traz essas três características. Ambientes integrados lá dentro, vidros aonde der para a gente colocar, para a gente poder ter o visual do lado externo, ter a integração com o externo, com o ambiente onde esse chalé está, que geralmente tem uma vista bonita, e a estrutura à mostra. Não é uma regra, tá? Essa ideia dessas tipologias é para que vocês possam digitar na internet e vai aparecer um monte de foto de inspiração. Junta aí o máximo de foto de inspiração possível. Quanto mais foto vocês tiverem, mais montada essa ideia tiver na cabeça de vocês, mais segurança o arquiteto ou vocês terão de chegar nessa ideia. Ó, vamos ver se vocês aprenderam. Gente, ó, boa noite para todos que estão aí, tá? Vou fazer um quiz agora. Vou colocar uma foto, foto número 1. Queria que vocês tentassem adivinhar que estilo que é. Que estilo que é esse da foto? Vocês aprenderam? Ó, a gente tinha 5 estilos. A gente tinha moderno, rústico, sobrado estreito, escandinavo e cabana ou chalé. Então, coloca aí, gente. E o que vocês acham que é? E agora a gente vai ter um pequeno delay. Porque vocês vão estar respondendo, vamos ver quem que vai acertar. Oi, Amanda. Oi, Nilza. Oi, Nelson. A Nilza no Japão tá assistindo a gente. Que super! Não sei se vai dar boa essa minha ideia, hein? Porque demora muito a chegar a resposta. Vocês não estão escrevendo? Ih, agora eu fiquei na dúvida. Ah, muito bem. A Dani escreveu, já me escreveu. Chalé nórdico, ó. É nórdico, tá? Essa casa, ela tá bem nesse estilo nórdico, porque o chalé geralmente tem as abinhas lá do beiral para proteger a varandinha em volta, e o nórdico não, geralmente é só uma projeção da cobertura, no sentido que ela acontece, e é ali que você tem uma pequena sacadinha. Chalé rústico. Nilza, não é chalé rústico não, é nórdico. Gente, só uma pessoa assistiu, vocês não estão prestando atenção na aula. Ó. Escandinavo / nórdico é a mesma coisa, eles são sinônimos quando a gente fala do estilo arquitetônico. E esse aqui, número 2. Esse aqui, deixa eu falar, enquanto vocês pensam no que vocês acham que ele é, deixa eu falar pra vocês o que eu reparei aqui. Que ficou muito feia essa calha, vocês não acham? Olha essa saída da água, vocês estão vendo? 2 pedacinhos de metal acontecendo na saída das calhas. Eu achei que não foi uma solução boa não, eu preferia que ele tivesse descido com esse tubo até o chão, ou quem sabe, faz parte da proposta, fazer uma cascata, pode ser, né? Quando chover, temos cascatas junto com a obra.
E olha como a estrutura ficou bem... não tem muito refino, não tem muita pintura, muito brilho nessa estrutura, tá? Moderno, moderno, moderna. Isso aí, é um moderno, eu coloquei barra rústico por quê? Porque essa estrutura tá com um pezinho no rústico, vocês não acham? Mas não tava difícil de resolver. Se a gente desse aí uma pintura nessa estrutura, acho que o ar moderno dela viria com mais força e sumiria um pouco esse ar rústico. Mas acho que fez parte da proposta. E olha, tem vidro por tudo. É bem comum nas obras que a gente faz, a gente deixar vãos na estrutura e o cara do vidro instala direto. Não precisa fazer parede, fazer nada. Isso é uma coisa bem legal. Igualzinho tá aqui nesse vão que a gente enxerga. E essa? Quero atenção especial para essas luminárias. Gente, eu achei muito boa essa ideia. Eu tenho um vício, meu vício é olhar foto de casa. Se bobear, eu faço isso dia e noite. Adoro mesmo, sabe? Queria ter um lugarzinho para guardar todas e não esquecer. Olha essa luminária, que eles pegaram um caibro, amarraram correntes, prenderam ali 2 bocais com 2 lâmpadas e ficou linda. Eu achei, pelo menos. O que vocês acham que é? Moderna, rústica, com os materiais naturais aparentes. Olha o que eu falei da parede em tijolo. Primeiro, olha o detalhe. A parede em tijolo aqui, em cima da porta, o tijolo muda o movimento. Isso é uma coisa zero custo, só conta com a criatividade, sabe? Zero custo, tô lá com o tijolo do mesmo jeito. Aí você chega e fala pro pedreiro, ao invés de sentar todos assim, em cima da porta, vamos pôr assim, ó. E já deu uma graça, já deu uma coisa diferente. Além disso, ó, o tijolo não foi até lá em cima. Quando o tijolo não vai até lá em cima, a gente teve o quê? Uma soltura do telhado, tá vendo? É assim um detalhe que faz essa cabana ficar com o ar todo linda. Cabana, chalé... Ih, deu um spoiler, né? Isso aí. Cabana, chalé rústico. Nilza se acertou agora em cheio. Cabana rústica, isso aí. Ó, e esse? Esse aqui a gente já até subiu, se eu não me engano, no nosso Instagram e ele foi super bem, porque eu acho ele uma solução mais pé no chão, né? Ele é menor. Às vezes as obras que a gente coloca nas fotos são obras maiores, a gente se assusta. Esse aqui é uma solução mais pocket, mais compacta e as pessoas gostaram bastante. Outra coisa que eu acho bem legal nessa solução aqui é que eles não colocaram uma regra para forro. Então, às vezes, você fica pensando, nossa, o forro da minha casa tem que ser todos iguais. Aqui a gente tem um tipo de forro e um tipo de madeira no forro do andar de cima. Tem outro tipo de madeira que eu acho que já é do assoalho do piso que faz o forro do andar de baixo, ou seja, economia. E a gente tem um outro tipo de madeirinha fechando a lateral. Então, ao invés de fechar com parede, fecharam com ripado. Moderno, estreito, é o estreito. Na minha opinião, né, gente, é um sobrado estreito, é o número 4, é um sobrado estreito, mas sim, ele tem uma pegada no moderno, é que essa foto não dá pra gente saber ao certo como é que tá o telhado dele. Tem a pegada no moderno, tem um pezinho no rústico, né, com essas madeiras lá de cima todas desbotadinhas, mas no geral ele podia ser uma solução para um sobrado estreito numa área urbana. Que bom que vocês estão participando. E essa eu acho a mais fácil de todas. Porque, ó, tudo bem, eu tenho alguns parafusos aparecendo, mas a estrutura tá muito limpa, tá muito bem pintada. Essa parede aí branca, muito bem acabada. Eu acho que essa todo mundo vai acertar. Esses vidros, até o estilo da luminária lá dentro, essa aqui não mistura muito estilos, sabe? A gente veio falando de casas que tem uma pegada no rústico, uma pegada não sei o que lá. Essa aqui eu acho ela muito certa na linguagem dela, que é uma linguagem moderna, como o Raimundo já falou, a Nilza já falou, deixa eu ver se alguém mais já falou. A Dani, moderno, com certeza. É isso aí, é uma casa moderna. Então, se é isso que você gosta, se é essa linguagem, não tem erro. Gosto do moderno, tá? Aqui não tem nada de rústico, ele tá bem... Até o tipo de arandela que eles usaram na parede do lado da porta da garagem, eu acho que é uma garagem, né? Até o tipo de arandela é uma arandela moderna.
Amor, essa, Fábio? Então você já tá sabendo qual que é o teu estilo. E vocês sabem que essa é a minha preferida, né? Porque eu pus na capa. Número 6. Essa é que mais dá uma confundida. Diria pra vocês que misturar estilos é uma coisa muito difícil. A chance de você fazer ali uma salada de fruta que não combina é imensa. Sabe aquela salada de fruta que você põe banana, maçã e laranja, não tem erro? Aí vem alguém e tá com kiwi no meio. E daí estraga tudo. É tipo isso. Essa aqui tá quase e ficou linda, porque eles souberam muito bem equilibrar. Vocês já comentaram qual que é a número 6? Não chegou nada pra mim ainda. Quando vocês não comentam, deixa eu falar uma coisa dessa casa número 6. Que o telhado tá escondido sem platibanda. Então aqui você não enxerga aquela testinha para cima da viga. Aqui eles embutiram o telhado dentro da estrutura retangular que a gente enxerga. Por isso que ela fica com o formato de uma caixinha de bombom, uma caixinha de sapato. E lá dentro eles tacaram madeira em tudo. E essa combinação da estrutura preta com a madeira é uma combinação que dificilmente dá erro. Moderno, parece rústico com industrial, cabana, moderna, minimalista. É uma mistura. Eu coloquei que ela é moderno e cabana. Deixa eu ver se alguém mais colocou isso. Cabana, moderna, minimalista. A Dani colocou. Parece um rústico com industrial. Parece, Dir, porque o industrial vem da estrutura e o rústico desse muro de pedras, né? Apesar que eu achei que esse muro de pedras aí foi feito muito encaixadinho. Eu acho que o rústico do muro de pedras é quando ele é mais... Lá na foto da casa rústica mesmo, sabe? Que é mais assim, derramado, mais mal feito, não sei o termo. Ai, menina, não se preparou. E essa também eu achei linda. Também acho que dá uma confundida, número 7. São 10 exemplos só, tá? Tá acabando. Eu podia ter mentido, né? Podia falar só 50. Brincadeira. Ó, essa aqui dá a impressão que é um tijolinho, mas não é. Eles trouxeram a cor do tijolinho com outro tipo de revestimento. Deve ser algum tipo de pedrinha. E uma coisa que me incomodou, não sei se no computador de vocês estão conseguindo ver, mas esses tijolinhos, eles sobem na mesma cor até passar um pouco a janela. E depois ele muda de cor. E eu acho que lá, olhando, essa diferença de tonalidade vai ser maior e isso me deu uma incomodada. É o tipo de coisa que um cliente mais atencioso ia ficar chateado se acontecesse. E eles combinaram esse revestimento, que imita um tijolinho, que puxa para essa cor terracota, com outro do outro lado que puxa para um concreto, ó. Mas tudo é revestimento. Reparem como em nada aqui eu tô vendo real, oficial, o material como ele é. Então aqui são paredes de alvenaria que vieram com revestimento por cima, então não é tão barato assim. E eu quero só comentar uma coisa que eu achei muito legal pensarem num lugar privilegiado para quem lava louça. Porque eu enxergo na frente daquela janela da cascata uma torneira. Então, parabéns. Rústico, industrial, moderno, moderna com toque rústico. Gostou muito. Eu pensei que fosse uma sombra. Pode ser que seja uma sombra, mas tá me dando a impressão que não. Eu pensei até que o material tem uma certa umidade ali pra cima, não. Ficou esquisitinho. De qualquer forma, eu classifiquei ela só como moderna. O rústico é o que eu falei, tem que ser do material cru, do material real que a gente usa, mais mal acabado, eu diria assim, sabe? Ficou torto, tudo bem, é uma coisa rústica, uma coisa artesanal. E aqui tá tudo muito certinho, por isso que eu coloquei só no moderno. De certo, Dani, acabou o revestimento, comprar outro lote? Isso é um pepinaço, hein? Comprar um outro lote, daí vem outra cor e você usa tudo na mesma, porque tem assim, né? Podia usar um lote num lugar e um lote no outro. Não, na mesma parede. E esse? Esse aqui é, claro, bem conceitual. Não tem janela, não tem... A porta dele é toda diferentosa. Mas ele traz toda uma pegada de um estilo específico. Tá muito fácil esse aqui. Aliás, ele é uma mistura, viu? Não tem nada, mas tem o que lá dentro? Um fogão, para se manter quentinho. E muita lenha em volta, que fizeram questão de não catar para tirar a foto. A gente vai ter agora, depois do 8, os outros dois exemplos são nossos, tá?
Para vocês nos ajudarem a entender o estilo que a gente usou em duas obras. Você vê a diferença de uma foto da revista, da internet, com uma foto da vida real. Tudo que tem diferente. É uma cabana rústico raiz, no meio do mato. Cabana, ó, eu classifiquei essa aqui como escandinava rústica. Por quê? Porque o material tá muito no natural dele, sabe? Tá muito com pouco tratamento, os parafusos estão muito aparentes. Eu acho que se a gente estivesse lá pertinho, a gente ia ver aqueles encontros de material que fica uma pequena fresta, sabe? Esse tipo de detalhe que o rústico permite. E escandinava por causa do formatinho dela, né? Que agora vocês aprenderam esse termo. E essa aqui? Agora ninguém vai me falar mal desse projeto, por favor, gente, hein? Repara, esse aqui, vida real. Vida real aonde? No Brasil. Com quem? Com a gente. Então a gente projetou e acompanhou a execução dessa casa. Vida real, gente, é a janela que tem que ter um pedaço mais escuro lá em cima, porque ela tem que embutir a persiana. Então vocês estão vendo que essa janela, parece que ela tem uma pálpebra meio assim, caída, sabe? É porque lá em cima, na janela, a gente tem que ter um espaço para poder enrolar a persiana. Outra coisa que a gente não vê nas outras fotos, porque as outras fotos são todas as casas, das revistas e tal. Eu acho que uma galera edita as fotos antes de subir na internet, mas assim, só acho. Aqui você vê até o quê? Até o sistema de prevenção de descargas elétricas, o famoso SPDA, que às vezes eu falo aqui. Para essa casa foi necessário fazer, tá? Então, essas anteninhas que vocês enxergam, não sei se vocês estão assistindo no celular, na TV, no computador, mas tem umas anteninhas que vocês enxergam, é o sistema de para-raios mesmo dessa casa. Outra coisa que a gente vê, que vocês não viram nas outras, é câmera. Claro, né? No Brasil, uma casa de campo que fica aí meio sozinha, alguns dias da semana. Vamos pôr câmera, vamos monitorar essa casa. Lembra que teve uma live aqui que eu falei que é bem importante para uma casa de qualidade você pensar em colocar um sistema de monitoramento? Então tudo isso são coisas que nas obras lá das outras que eu mostrei, que são as fotos e tal, da internet, a gente não vê. E aqui, gente, quem tirou essa foto fomos nós, tá? Eu, Osmar, a gente foi lá e tirou as fotos. A gente não levou nenhum fotógrafo nesse dia. Então, uma arquiteta tirando foto é isso. Repare do lado ali que tem até uma lixeira verde que o cliente muito bonzinho escondeu atrás das plantas. Mas quando a gente vai com o fotógrafo, eles tiram tudo, sabe? Eles vão escondendo, vão mexendo. A gente leva um pequeno cenário de coisas. Nesse dia não foi assim, foi correndão. Interessante essa casa, moderno, a 9. Moderno rústico, moderna rústica. Eu quero casa térrea, porque com escada é um saco. Derrene, eu também acho, mas tem muita gente que gosta ainda da imponência da escada, porque vamos combinar que a escada dá uma certa imponência para casa, né? Aqui a gente tem container rústico, tem até uns amassadinhos, sabe? No container, mas eu classifico ela só como moderna. Por quê? Porque todos esses revestimentos que vocês estão vendo, tirando o container, eles são revestimentos, não é como a parede é de verdade, tá? Então, essa parte cinza é um revestimento cimentício, a platibanda dela é em placa cimentícia, o forro dela lá de cima, branco, é em placa cimentícia, as paredes de baixo são em alvenaria. Então, essa mistura de materiais a gente não enxerga, a gente enxerga só os revestimentos que foram colados depois. Esses aqui de baixo é uma casquinha muito fina que imita tijolo, mas ele é muito fininho, sabe? São revestimentos, inclusive, bem frágeis. E essa aqui, alguém sabe? Também ninguém fala mal, por favor, gente. Essa casa, ela tem 3 andares, ela tem mais um andar para baixo. E lá em cima ela tem mais um andarzinho, 1, 2, 3, 4. Então ela tem 4 andares, na verdade. Ela tem o subsolo e 3. E a gente, desde o início, trabalhou... Inclusive, veja a foto, gente. A gente não tinha nem terminado de pintar. Vocês estão vendo que tem um pedaço ali cinza? Começou a pintar, paramos a pintura. Fui lá, tirei as fotos e o quê? Não dei uma photoshopada na foto, do jeito que tá. Porque também eu gosto muito dessa coisa da vida real, né? De mostrar pra vocês como as coisas acontecem. Mas aqui a gente usou esses blocos de concreto, eles são blocos próprios para já receber uma plantinha.
Gente, nada não, uma bromélia, nada muito, tá? Uma plantinha assim, uma suculenta, uma samambaiazinha, aquele dinheirinho, sabe? Que é uma beleza para se esparramar. E essa parede inteira de madeira, vocês já me ouviram contar essa história? Aqui, no lugar, nesse terreno aí, tinha uma casa inteira de madeira. E quando eu fui lá visitar a casa, o pré-requisito dos clientes já era: Edna, a gente quer reaproveitar toda essa madeira na nossa casa nova. Só que a casa que tinha lá era um terreno grande, só tinha uma casa para uma família. E aqui a gente conseguiu fazer caber 1, 2, 3, 4 famílias e mais 2 comerciais. Então, quando você tem um terreno potencial assim, você tem uma verba que você está disposto a investir nisso, tem que aproveitar a área urbana, sabe? Porque assim você aproveita toda a infraestrutura ao teu redor. Então isso é super sustentável. Onde morava uma família, agora moram 4. Isso é muito sustentável para o mundo como um todo. E essa pegada sustentável a gente tentou manter para a obra inteira. Então essa casa foi inteira desmontada, ela não foi demolida. A parte de madeira foi desmontada e todas as peças de madeira foram reaproveitadas. Esse projeto tem no nosso site. Então essa fachada foi feita com as madeiras que compunham as paredes da casa antiga. Os caibros a gente usou para fazer deck, para fazer pergolado. A gente usou madeira que tinha na casa antiga para revestir o piso do andar de cima. A gente usou 100% da madeira de uma forma super sustentável. Só que assim, essa madeira que você está olhando, ela tá brilhante? Ela tá madeira de shopping? Não tá, minha gente. Por quê? Porque ela é rústica. Então, ó, ela é moderna, mas ela é rústica. Vocês acertaram? Isso aí, mistura de estilo moderno e rústico.